Olá, vamos aí aos palpites para a Loteca Concurso 861, né, que vai se realizar aí nos dias 27 e 28 de julho, próximo, ok? Então, vamos lá. E para começar, vamos aí com um clássico carioca, né? Flamengo e Botafogo, né? Quem aposta aí na equipe do Botafogo contra o poderoso Flamengo, vamos dizer assim, que comprou aí muitos jogadores, investiu muito e agora a torcida quer esse retorno, né? Eu vou acreditar aí que o Flamengo, apesar aí da desclassificação da Copa do Brasil, vai ganhar esse jogo do Botafogo por 2-1. Então, coluna 1. Fortaleza e Corinthians, né? Um jogo aí para o Fortaleza, né, aproveitar que joga em casa e que o Corinthians não anda assim essa bola toda, né? Aproveitar e quem sabe conseguir uma vitória em cima do Timão. Mas eu acredito que o Corinthians, né, que tem uma equipe bem consistente, não vai dar esse mole. Então vamos colocar aí, na minha opinião, um empate nesse jogo em 1-1. Então, coluna do meio. Palmeiras e Vasco, né? Aí duas forças antagônicas, vamos dizer assim, né? O Palmeiras, que é a melhor equipe aí do Campeonato Brasileiro, apesar aí de ter se desclassificado aí na Copa do Brasil, mas continua sendo a equipe mais forte que nós temos. Vai jogar em casa contra um Vasco que anda em baixa, né? O Vasco que hoje pode até ser considerado uma zebra, né? Pelo pouco que anda jogando. Então, eu acredito numa vitória do Palmeiras por 2-0. Então, coluna 1. Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? O Cruzeiro que está aí, né, meio que bamba aí, não sabe se vai, se não vai. No Campeonato Brasileiro não anda bem, na Copa do Brasil deu aí uma respirada com essa classificação, e o Atlético que realmente está bem, está jogando aí a Copa do Brasil e está conseguindo passar aí de fase. Então, creio que teremos aí um jogo equilibrado e eu mando aí um placar de 1-1. Então, coluna do meio. Internacional e Ceará. Claro que o Inter é favorito, né? Sim, o Ceará está lá no 15º, né? E o Inter está lá, o Internacional está lá junto com os 5 melhores do brasileiro neste momento. E é um classificado aí também da Copa do Brasil, com muitos méritos por ter vencido o grande time do Palmeiras. Mas jogando em casa, o Internacional fica difícil de ser batido. Então, eu acredito que teremos nesse jogo, né, uma vitória colorada por 1-0. Então, coluna 1. Santos e Avaí. Sim, o que esperar do Avaí, né, 20º colocado, jogando contra o Santos na casa do Santos? Eu não poderia pensar que o Santos, né, ganha o jogo, lógico, e manda aí um 2-0 para o Santos nesse jogo. Então, coluna 1. Goiás e Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro jogar fora, eu considero aí o Atlético Mineiro o favorito. O Goiás realmente aí não anda muito bem. Ultimamente não tem jogado muito, apenas para o gasto. Então, eu acredito que o Atlético deve vencer esse jogo por 1-0. Então,
coluna 2. Chapecoense e Bahia. Claro que o Bahia é melhor que a Chapecoense. Sim, eu acredito que sim. Mas o Bahia perdeu aí, saiu, vamos dizer assim, da Copa do Brasil e foi assim um baque bem forte. Agora vai tentar se recuperar em cima da Chapecoense. Mas a Chapecoense jogando em casa é difícil e vai se aproveitar do momento de estabilidade do Bahia. E eu acredito numa vitória da Chapecoense por 1-0. Então, coluna 1. Vila Nova de Goiás e Bragantino de São Paulo. O Bragantino aí, o líder do campeonato, vai enfrentar o Vila Nova, que está lá em 15º, 16º, por aí. E não anda bem. Mesmo jogando fora, eu vou acreditar na boa equipe do Bragantino e mando um placar aí de 1-0 para o Bragantino. Então, coluna 2. Oeste e Londrina. Tá aí um jogo difícil de se marcar. Se eu tenho grana, mando um triplo aí nesse jogo. Mas vou acreditar aí que o equilíbrio, né, vai levar aí esses dois times a um empate. E manda aí um placar de 1-1. Então, coluna do meio. Vitória da Bahia e Ponte Preta. Ponte Preta lá na segunda posição, né? Uma equipe boa, uma equipe equilibrada e consistente. Vai jogar fora, sim, mas eu acredito aí na boa equipe da Ponte Preta e com isso, né, com todo o seu potencial, ela vai vencer esse jogo por 2-1. Então, coluna 2. Cuiabá de Mato Grosso e Brasil de Pelotas. Sim, Brasil de Pelotas aprontou uma zebra aí, um concurso aí da loteca passada e derrubou muita gente. Mas acredito que desta vez o Brasil de Pelotas não vai repetir a dose. Então acredito na vitória do Cuiabá por 1-0. Então, coluna 1. ABC de Natal e Santa Cruz. Nenhum dos dois estão em boa fase. Os dois estão despencados lá no fim da tabela. E o que esperar de um jogo desse, né? Em que as duas equipes não apresentam um bom futebol e estão realmente numa fase de horrores. Então, vou colocar aí um empate em 1-1. Né? Então, coluna do meio. Fluminense e São Paulo. É um clássico, né? É um clássico, sim. Esse jogo já nos deu grandes emoções. E acredito que apesar do Fluminense não estar numa fase tão boa assim, e o São Paulo também não está isso tudo, teremos um jogo bem equilibrado. Mas o Fluminense sempre dá sorte, vamos dizer assim, não sei se isso é sorte, né? Mas o Fluminense sempre joga bem e obtém bons resultados contra o São Paulo. Então vou acreditar aí no Fluminense e vou mandar uma vitória de 1-0. Então, coluna 1. Então, aí coloquei mais uma vez os palpites, né, para este concurso 861 da Loteca, correto? Vou colocar, como sempre, mais 6 duplos, né, para dar uma ajustada e para ver se realmente a gente consegue aí acertar esses 14 pontos. No concurso 859, a gente fez 12 pontos e errou a zebra lá do Brasil de Pelotas e mais um jogo também deste concurso. Então, passamos perto. Quem sabe não chega agora, não? Vamos tentar então. Boa sorte para mais.